Então, o Paulo já tinha essa visão, né, de que 2011 ia ser um ano incrível para a gente, e de fato teve várias mudanças, né. Nas questões de reestruturação, a gente refletiu, então, antes do TL, e logo depois do TL, a gente já percebeu a necessidade de entrar em contato com as igrejas da região, tá? A maioria das pessoas do grupo voltavam para suas cidades, né, nos finais de semana, então a gente tinha mais contato com igrejas de fora, ou até mesmo de São Paulo, mas de extremos de São Paulo, e não da região do ABC. Tendo em vista, então, a necessidade desse contato com as igrejas, a gente começou a orar sobre isso, tá? Então foi criado um caderno de oração, uma reunião de oração que ocorria só uma vez na semana, à noite. O responsável por essa reunião de oração era o Vitor, do GEB, né? A reunião começou em outubro de 2011, e logo que a gente começou a orar, um dia, num sábado, depois da reunião, algumas pessoas do GEB foram almoçar no RU, e o Alexandre e outras pessoas da Assembleia de Deus de Santo André estavam lá fazendo evangelismo dentro da universidade. Foram tentar converter aí os nossos diretores, né, do GBABC, e eles falaram sobre a BU. O pessoal se interessou bastante, veio visitar a faculdade. O Alexandre, inclusive, deu um estudo depois para o grupo. Desse estudo, ele sugeriu uma aplicação prática. Refletindo sobre essa aplicação prática, a Tassiana, esposa do Daniel, buscou uma casa de repouso, e a gente começou, então, a visitar essa casa de repouso, levar louvor e um pouco da palavra de Deus ali. Além disso, né, a gente foi convidado, então, para visitar a Assembleia de Deus, e dessa visita a gente conseguiu, então, um local para o nosso próximo TL. É claro que a gente aproveitou também para orar não só sobre pedidos gerais do GB e do GEB, mas também sobre os pedidos pessoais. É importante aqui a gente lembrar também que GEB e GB eram coisas muito interligadas. Por quê? Nessa época, a gente só tinha o GEB na UFABC em Santo André, e tinha a Jéssica da Faculdade de Direito de São Bernardo. A gente não tinha nenhum outro contato ali daquela faculdade, então ela era um contato único ali. Então, muitas vezes, quando a gente falava de GEB e de GB, era difícil separar as coisas, porque elas estavam muito interligadas, tá? No dia 3 de abril de 2012, a gente teve, então, uma reunião para definir, de fato, tudo que a gente precisava mudar, tá? Nessa foto aqui do Dia Mundial do Estudante, de outubro de 2011, que o Alexandre veio visitar a gente consegue aqui ver o Fabian. O Fabian foi muito importante para que essa reunião acontecesse, porque muitas pessoas novas vinham para o grupo, assistiam os EBIs, ficavam um tempo e, de repente, elas desapareciam. E quando a gente ia buscar as informações, ver o que aconteceu, é porque tem muita coisa para estudar, enfim, não tinha ali um motivo específico, algo que a gente pudesse falar, precisa melhorar esse ponto. E o Fabian se dispôs, mesmo nessa época, né, dessa reunião, ele já não estava mais no grupo, mas ele se dispôs a explicar para a gente de modo mais detalhado, esperando a gente anotar tudo que a gente podia melhorar no grupo, né, todos os pontos onde o grupo estava falho. Nessa reunião, a gente definiu coordenador e vice-coordenador para o GEB, com base aí na organização do GB, a gente pôde ver que essa organização seria útil, né, e melhoraria bastante também o GEB. E definimos também responsáveis pelo louvor, que a partir, então, dessa data começa a ter reuniões específicas, uma reunião a mais na semana para oração, então aí tinha oração à noite e oração do diurno, e outras atividades, como os responsáveis pelo site, quem ia responder os e-mails do GEB, quem seriam os responsáveis pelo guia do bicho, enfim. Nessa época aqui, o Elenay brincava que vinha na reunião de oração das irmãs, porque
só tinha ele de rapaz e várias meninas, né? Depois esse cenário, ao longo do tempo, vai mudando. Para o nosso guia do bicho seguinte, a gente optou aí por fazer algumas camisetas e a gente já conseguiu um guia do bicho um pouco mais elaborado. A Tassiana foi a responsável, né, por conseguir esses recursos para o guia, então o guia foi todo puxado pelos recursos que foram conseguidos. Esse foi o guia de São Bernardo, ele também ainda era preto e branco, mas já era um guia um pouco maior. Mesmo que a gente estava fazendo os guias, a gente continuava tendo os estudos bíblicos, tá? E mesmo que a gente não tinha tanto conhecimento, assim, do ponto de vista de arte, né? A gente se virava do jeito que dava, então a nossa camiseta surgiu, a ideia na lousa, né? Quem desenhou foi a minha irmã. Afinal, a gente não tinha nenhuma noção artística, mesmo se fizessem concurso, né? Não tinham ali interessados, enfim, em participar dessa parte. Então, ela que fez o desenho. E a gente pôde, nesse ano, fazer, então, um guia colorido para o campus de Santo André, um guia preto e branco para o de São Bernardo, mas também já teve uma recepção dos bichos, a gente vai ver mais para frente num vídeo. Então, já foi um diferencial, né? E os EBIs continuavam acontecendo. Aqui a gente vê algumas pessoas das antigas, né? O Roger, o Roberto Liu aqui, o Renan, que participou do Louvor, o André talvez tenha sido aqui um dos primeiros EBIs que ele participou. Pouco depois, aqui de maio de 2012, vai começar a greve, né, na UFABC, então a gente fica aí um bom tempo sem aula. Aqui são algumas fotos, né, o Azaf, quando entrou como coordenador do GEB, daquela reunião, né, que foi avisado para ele não faltar, mas ele faltou. Ele deu um jeito, queria de qualquer forma deixar a coordenação, então tem e-mails, enfim, tem várias mensagens a respeito. E um dia o RU não estava funcionando, então a gente comprou marmita, fomos todos para a República da Lídia e da Carol, e estendemos lá uma toalha no chão, dividimos uma marmita, né? Eu também estava nesse dia. Aqui a Nicole, né, a nossa vice-coordenadora do GEB, nessa reestruturação. O Vitor, né, que foi quem me colocou aí para trabalhar na DBI, e a Paula. Aqui alguns estudos, né, alguns EBIs desses tempos, e a gente também fez uma sessão de fotos aí para mandar para o CR, né. Aqui também dá para ver o pessoal mais antigo, né, tem a Tássia, a Carol Mazero, a Paula, a Miriam, ela ajudou muito a gente no louvor do GEB, a Diná, a Priscila, o Yuri, o Renan, o Roger, que é o Vitor, o Prati e o Azaf. Esse dedo aqui era comum, né, que aparecesse nas fotos, é o Daniel da Tassi. Como característica aí, normalmente, quando ele ia bater a foto, aparecia lá a digital dele. Essa foto também tem uma história, né? Eu costumava vir com essa camiseta do Perdidão Mais Persistente, né? Que é de um curso de alimentos da UTFPR. E antes do Gilson ir para o GEB, ele me ameaçava, né? Justamente por causa dessa camiseta. Eu dava aula de FETERM para ele, laboratório. E ele falava, professora, se você vir com essa camiseta mais uma vez, eu vou te bater. E um belo dia eu chego na porta do GEB e tá lá o Gilson. Eu falei para ele, você é crente? E, enfim, e aí ele começou a participar também das atividades do GEB.